Boa noite. Ouviram? Boa noite. Agora sim. Todas as vezes que eu venho aqui, sempre tem alguém que está também pela primeira vez. Aí vocês colocam uma responsabilidade grande nas minhas costas, porque ela diz, espero que voltem sempre. E se não voltarem por minha causa? Aí eu fico preocupado. Aí antes de levantar, as pernas já estão tremendo. Tudo bem com vocês? Desde a hora que eu cheguei aqui, que eu senti que o ambiente está muito alegre, muito leve, muito festivo. Não sei o motivo. Eu espero que continue assim, que nós possamos retornar para nossos lares, levando essa alegria de viver e viver os ensinamentos do Cristo. Tá? E eu vou tentar passar para vocês também essa alegria que o Cristo deixou para a gente. O tema é Meu Reino Não É Deste Mundo, capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, e nele nós encontramos dois tópicos. O primeiro, vida futura. O segundo, a realeza de Jesus. E aí eu decidi falar exatamente sobre esses dois tópicos para dizer por que Jesus nos deixou esta frase: meu reino não é deste mundo. Se ele disse que o reino dele não é deste mundo, que ele estava conosco, onde é o reino dele? Onde seria, para aqueles judeus da época, se seu reino não é deste mundo, é outro país? Alguém perguntou. Que nós não conhecemos, é um país desconhecido. Onde é o teu reino, Jesus? Mas ele foi enfático. Meu reino não é deste mundo. E a doutrina espírita nos ensina que existem vários mundos habitados e habitáveis. Reinos físicos, materiais, a diversidade de planetas e mundos espirituais. Aí eu pergunto de novo, de qual reino Jesus estava falando? Jesus falava do mundo, do reino espiritual. Aquele que ele veio nos ensinar como nos preparar para alcançar esse reino e alcançar a felicidade que Jesus também nos prometeu. Então, para que a gente consiga compreender um pouquinho, que não é fácil, como essas palavras de Jesus caíram na sociedade judaica da época, é preciso lembrar, e vocês vão enxergar, quem tiver a curiosidade de pegar o capítulo 2, que há um comentário que fala que os judeus da época de Jesus, eles acreditavam em anjos, acreditavam que anjos eram criaturas de Deus, que atuavam em nome de Deus. Mas eles nunca pensaram que eles, ou nós, também podemos nos tornar anjos, desde que alcancemos a escala evolutiva para tanto. Os judeus acreditavam que tudo de bom que eles conseguissem fazer na vida, receberiam a retribuição ainda na própria vida, e retribuições, na maioria das vezes, materiais. E se o povo judeu desobedecesse a Deus, não cumprisse suas leis, eles seriam castigados, seriam escravizados. Os pobres, por exemplo, eram pecadores, porque sofriam. Para o judeu rico, ele era abençoado porque cumpria a lei de Deus. Aquele que adoecia era amaldiçoado porque não cumpria a lei de Deus. Quem morria cedo também era amaldiçoado porque não cumpria a lei de Deus. Então a relação dos judeus na época era assim. Aí imagina Jesus falar que meu reino não é deste mundo. Choca todo mundo? Mas não foi por isso que tiraram a vida de Jesus. Felizmente, o Consolador que ele nos prometeu chegou através de Allan Kardec. E Allan Kardec, através de suas obras, nos traz os esclarecimentos do que significa meu reino não é deste mundo. Eu acredito que todos aqui presentes, até aqueles que estão pela primeira vez, ou já são espíritas, ou são simpatizantes, e têm alguma noção do que a doutrina espírita
trouxe para todos nós. Por exemplo, imortalidade da alma. As religiões espiritualistas acreditam que a alma sobrevive à morte do corpo. Católicos, protestantes. Comunicabilidade com os desencarnados. Isso é exclusividade da doutrina espírita aqui no Ocidente, porque no Oriente é diferente, eles pensam quase como nós. Reencarnação, também para o Ocidente é exclusividade da doutrina espírita ou do espiritismo. Mas para que haja comunicação com o espírito, para que haja reencarnação, é necessário que o espírito exista, não é verdade? Até o espírito de Jesus, para ele falar que o reino não é deste mundo, é porque o espírito dele iria sobreviver à morte do corpo. E aí Kardec, para nos ensinar, ele traz a seguinte informação no Livro dos Espíritos. Primeira parte, Noções Preliminares, capítulo 1. Pergunta: há espíritos? E se alguém não estiver enxergando, não se preocupe que eu vou ler devagar e a gente vai compreender, tá? A dúvida que concerne a existência dos espíritos tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles. Muita gente que convive conosco ainda ignora a existência do espírito e como essas coisas funcionam. Alguns por conveniência, porque é melhor não acreditar e continuar vivendo do jeito que está. Outros por medo, simplesmente medo do que possa existir depois da morte do corpo. Geralmente são figurados como seres à parte na criação e de cuja existência não está demonstrada a necessidade. Ou seja, o espírito é algo diferente de todos nós. Muita gente acredita nisso. E muita gente ainda acredita que anjo é criatura divina, diferente de nós também. Muitas pessoas, mais ou menos, acho que só conhecem a história pelos romances, apenas os conhecem através dos contos fantásticos com que foram acalentados em criança. Eu me recordo que eu fui criado ouvindo muitas histórias. E eu não sei como vocês recebiam essas histórias. E é por isso que a todo momento que alguém pergunta, você é espírita desde quando? Eu digo desde que nasci, mesmo sem saber. Porque quando eu ouvia essas histórias, eu sabia diferenciar o que era verdade e o que era exagero. Para mim, tudo aquilo ali era verdadeiro. Não por imaginação de criança, mas porque dentro de mim eu trazia essa informação. É assim que funciona. Mas outras pessoas apenas tratam essas histórias como contos da carochinha sem averiguar se aquilo ali tem um fundo de verdade. Nem que seja pequenininho. E a questão diz: sem indagar estes tais contos, despojados dos acessórios ridículos, encerra algum fundo de verdade. Essas pessoas unicamente se impressionam com o lado absurdo que eles revelam, sem se dar o trabalho de tirar a casca amarga para achar a amêndoa. Rejeitam o todo, como fazem relativamente à religião os que, chocados por certos abusos, tudo englobam numa só condenação. Existem aqueles que, por exemplo, usam o caso de médiuns que começam trabalhando com seriedade e depois se perdem, e usam a parte final, quando eles se perderam, para negar tudo. Não é assim que funciona? O indivíduo passou 50 anos trabalhando corretamente, cometeu uma falha, todo mundo vai lembrar da falha, e é a falha que será usada para condenar a religião que ele professa, independente do quão bom ou quão bem ele fez as pessoas. Seja qual for a ideia que dos espíritos se faça, a crença neles necessariamente se funda na existência de um princípio inteligente fora da matéria. Essa crença é incompatível com a negação absoluta deste princípio. Tomamos, consequentemente, por ponto de partida, a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma. Existência, sobrevivência e individualidade que tem no espiritualismo a sua demonstração teórica e dogmática, e no espiritismo a demonstração positiva. Independente de religião, Moisés, em determinado momento, proibiu que os encarnados se comunicassem com os desencarnados. Está na Bíblia.
Na Grécia existia o oráculo de Delfos, onde as pessoas iam se consultar com uma médium. E a médium recebia informações de quem? Dos daemons, que para nós chegou como demônio. Mas a tradução literal do grego é espírito. E espírito pode ser bom ou ruim, né? Aqui no Brasil, os pretos velhos consultavam, curavam, prescreviam remédios através de ervas. E quem dava informações para esses pretos velhos, que eram a maioria analfabetos? Espíritos. Quem frequenta as mesas mediúnicas, não precisa chamar o espírito, ele vem se ele quiser, se ele tiver autorização, né? Ele vem e se comunica através dos médiuns e traz mensagens para os presentes e para os ausentes. Quem traz a comunicação? Os espíritos. Então, a pergunta de Kardec é: há espíritos? Eu respondo concordando com ele lá no final do livro dos médiuns. Sim, há espíritos. Eu não vou contar os meus exemplos. Mas, de novo, eu nasci espírita e tudo que acontece de fenômeno, eu olho e digo, é assim mesmo. Não sei de onde eu sei, mas eu sei. A gente traz isso. Assim como Kardec perguntou aos espíritos, onde está escrita a lei divina? Kardec responde, em nossa consciência. Na consciência do corpo ou na consciência do espírito? Na consciência do espírito. Então, espíritos existem. Se espíritos existem, o reino que Jesus diz que é de outro mundo é o reino espiritual que ele foi na frente e nos preparar um lugar. Está lá nos aguardando. Dúvidas sobre a continuidade da vida. Ainda perdura na Terra dúvidas e incertezas acerca do que vem depois da morte do corpo físico, se tudo acabará no nada ou se a vida continuará pela imortalidade do espírito. Por conseguinte, questiona-se sobre o verdadeiro sentido da vida. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, qual o objetivo da nossa existência. Não sei quantos de vocês já se fizeram esse tipo de perguntas. E Roberto Carlos fez também. E ele fala na música, as perguntas que eu faço são levadas ao espaço. E de lá eu tiro todas as respostas que eu pedi. E eu utilizo esse texto da música de Roberto Carlos para dizer que de todas as perguntas que nós fazíamos, nós, em todos os nossos tempos, elas foram respondidas através do Livro dos Espíritos. Que Kardec, nos representando, perguntava e os espíritos respondiam. E hoje nós temos acesso a essas respostas. Basta que tenhamos disposição de folhear esse livro tão importante em nossas vidas. Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, capítulo 1, em O Porvir e o Nada, no item 1, inicia sua análise com as reflexões. Vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo. E que morremos, não é menos certo. Mas deixando a Terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal a alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? Onde estaria a justiça divina se a morte nos separássemos daqueles que tanto amamos nessa encarnação e em outras? O que seria desse Deus justo e bom? Seria realmente justo e bom? Não. Não tenho vergonha de responder não. Seria um desperdício enorme de tempo amar como nós amamos, estudar como nós estudamos, trabalhar como nós trabalhamos, para o fim da vida do corpo material cessar e tudo isso se perder. Aí eu lembro dos gênios, falando dos gênios da música, Beethoven, Chopin, Mozart. Volta e meia aparece alguma criança de 3, 4, 5 anos executando os seus concertos.
Eles fazem isso por quê? Porque eles aprenderam em outra existência. E o aprendizado não se perde. E eu recebi um conselho de minha avó, quando eu era bem pequeno, e quem já me ouviu várias vezes sabe que minha avó é minha guia. Meu filho, olha, estude, porque podem lhe tirar tudo da sua vida, menos o conhecimento que você adquirir durante a sua existência. Ninguém vai nos tirar. Nem a morte do corpo vai apagar, porque estará gravado no nosso espírito, que vocês sabem que ele existe, e que ele sobrevive à morte do corpo, e que em outro momento ele retornará. Então, viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? Viveremos eternamente. O que se acaba é essa peça sagrada, esse instrumento maravilhoso, porque o corpo humano é uma maravilha. E só um ser supremo, teria condições de fazer uma criação deste tipo, tão perfeita. Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar e ser feliz. Dizer ao moribundo que ele viverá ainda, que a sua hora é retardada. Dizer-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que porventura tenha sido. E o seu coração rejubilará. Eu já tive o prazer, pode parecer estranho, mas eu tive o prazer de estar acompanhando alguém na hora da morte e falar para ela: não se preocupe com nada. Daqui a pouquinho você vai estar com pessoas amadas. Essa pessoa, ao ouvir isso, ela relaxou, sorriu e me disse: eu acredito. E suspirou. Se a gente não tem nenhum pouquinho de consciência dessa sobrevivência do espírito, o nosso sofrimento é tamanho. Para quem vai, para quem foi, para quem fica e que vai um dia também. De novo, Deus não seria misericordioso se não fosse assim. Afastando-se o horror do nada, tendo-se a certeza de que a vida continuará após a morte do corpo físico, o ânimo para viver será outro, porquanto a crença na vida futura fará viver com fé, confiança, esperança, resignação, alegria, mesmo diante das duras provações e expiações que provocam sofrimentos e dores nos seres humanos. É preciso aprender a sorrir na dor, porque a dor, nossa companheira, nem sempre ela está conosco, mas a nossa companheira, ela vem ao nosso encontro para nos ajudar. Porque às vezes nós estamos parados, presos em algo que não é para permanecermos lá. Aí ela faz doer. É assim como a gente está sentado numa determinada posição desconfortável, mas a gente está gostando, a perna adormece. Rapidinho a gente muda. A dor funciona assim, é instrumento divino. Por outro lado, a crença de que tudo se acabará com a morte e a motivação na vida será exatamente oposta, como observa Kardec. Aqueles que são materialistas ao extremo, quando eles pensam que está chegando a hora de morrer, eles entram em pânico. Nunca vi, mas existem relatos que eles ficam desesperados. No entanto, já que eu falei disso, vou falar de uma passagem de Chico Xavier, que ele com frequência precisou, num período que ele está fazendo tratamento de saúde, precisava viajar de Uberaba a Ribeirão Preto. Ele fazia viagem de carro para não chamar atenção em aeroportos, tudo assim. Mas ele tinha um posto onde tinha uma churrascaria, onde ele parava para fazer as refeições. E todas as vezes que ele chegava, tinha tumulto, mas ele atendia todo mundo. E quando ele voltava, ele comentava o que tinha acontecido. Aí ele dizia: eu atrapalho a vida de todo mundo, onde eu chego tem confusão, a
pessoal não é assim, Chico. Dessa vez aconteceu algo especial? Não, aconteceu. A última pessoa que eu atendi se dizia ateu. Um homem dizia ateu. E aí ele falava assim, olha, dizem aqui na região que eu sou um bom patrão. Dizem aqui na região que eu sou um bom marido. Dizem aqui na região que eu sou um bom amigo, mas eu não acredito em Deus. Aí Chico disse, então não se preocupe, continue sendo bom. Porque você, continuando sendo bom, acreditando ou não, ao desencarnar, você será bem recebido. Pode ficar em paz. A mensagem de Chico, que eu passei agora para vocês é, não interessa a religião que vocês professem, ou se você não tem religião. Apenas seja bom para com todos. O seu empregado, a sua família, os seus amigos, os desconhecidos. Continuando. Haverá... De que serviriam, então, essas aspirações de felicidade se um leve sopro pudesse dissipá-las? Haverá algo de mais desesperador do que esse pensamento da destruição absoluta? Afeições caras, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquiridos, tudo despedaçado, tudo perdido. De nada nos serviria, portanto, qualquer esforço na repressão das paixões, de fadiga para os ilustrados, de devotamento à causa do progresso, desde que de tudo isso nada aproveitássemos, predominando o pensamento de que amanhã mesmo, talvez de nada nos serviria tudo isso. Se assim fora, a sorte do homem seria 100 vezes pior que a do bruto, porque este vive inteiramente do presente e na satisfação de seus apetites materiais, sem aspiração para o futuro. Diz uma secreta intuição, porém, que isso não é possível. E aí, quando ele fala do bruto, hoje não temos mais muitos indivíduos brutos no mundo. Temos sociedades primitivas, mas mesmo essas sociedades primitivas, elas já têm uma ideia da vida espiritual. Mesmo essas sociedades primitivas já possuem a ideia da vida espiritual. Vou fazer de novo a leitura do texto do Evangelho que foi lido inicialmente para a gente retornar ao assunto. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. E aí eu chamo a atenção da última frase dessa primeira passagem. Meu reino ainda não é aqui. É esperança para todos nós, porque o reino de Jesus também será aqui na terra, não somente no mundo espiritual. Por que o reino de Jesus também será aqui na terra? Porque tudo aquilo que ele ensinou vigorará entre nós, dentro de nós e por todos nós. Seremos espíritos melhores. Conviveremos com espíritos melhores que nos inspirarão a melhorar também. E assim o reino de Jesus também será neste mundo. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Vocês escutaram a voz de Jesus? Vocês estão escutando? Ele insistentemente continua nos falando. Todo dia, toda hora, em todo lugar. Ouçamos. A vida futura. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Aí é como se ele estivesse falando diretamente para nós neste momento. A vida futura deve ser uma de nossas maiores preocupações. Porque teremos vida futura, quer a gente queira ou não.
Teremos uma vida futura como espírito na erraticidade, porque nosso corpo não é eterno. Ele perecerá. Nosso espírito se libertará. Para onde vamos não interessa agora. São várias moradas na casa de meu pai. E depois, nós retornaremos para este mundo. Então, a vida futura, ela é preparada hoje. Precisamos cuidar de cada um dos alicerces, dos tijolos, da argamassa, das portas, do telhado, que estamos utilizando para construir nossa morada futura, nossa vida futura. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte de seus preceitos morais, de onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Só que Jesus ensinou muito mais do que somente vida futura. Ele falou também das vidas do passado, dizendo, muitas vezes, quando ele curava os doentes, que as doenças daqueles que foram curados eram consequências de vidas passadas. Para que esse alerta? Para que a gente se preocupe com a vida futura. Para que a gente saiba construir uma vida futura melhor. Se essa aqui está boa, podemos viver melhor? Poderemos. Depende de quem? De nós próprios. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente dessa obra. Esse ensinamento está no segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tal grau de importância. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Apesar da codificação de Kardec e trabalhos posteriores de outros cientistas, ainda persistem dúvidas sobre a existência da vida futura, isso é, a vida depois da morte do corpo físico, para a boa parte da humanidade, sobretudo no Ocidente. Alguns sentem, por uma vaga intuição, que isso deve ser uma verdade. Todavia, não encontrando informação segura que lhes permita uma resposta convincente, continuam duvidando. O que existe de fato e como será essa vida? E sem firmeza de convicção, muitos agem sem se preocupar com o amanhã. Ocupam-se apenas com as coisas da vida presente, esquecendo de que somos espíritos imortais e, como tal, subsistiremos ao fenômeno chamado morte. Vivemos na Terra não apenas uma, mas muitas existências, para fazermos o nosso aprendizado e nos tornarmos, um dia, espíritos puros. Aí então teremos conquistado a felicidade plena, que em vão temos procurado na Terra. E aí, mais uma vez, vem os ensinamentos de Jesus. Lembram quando ele falou com Nicodemos que é preciso nascer de novo? E Nicodemos não entendeu? Como eu vou voltar para o útero de minha mãe? As vidas sucessivas se justificam justamente pela necessidade que todos nós temos de evoluir. E aí a gente continua retornando para a escola, terra. Com a certeza da imortalidade da alma, da reencarnação e da evolução, fica fácil entender que a vida futura é a formulação divina adequada para podermos, no uso do nosso livre-arbítrio, realizar as reformas íntimas necessárias, caminho certo para a felicidade sonhada por todos. Um dia desse eu ouvi um texto de Miramês, e ele dizendo que os espíritas precisam começar a repensar, não suas condutas somente, mas seus pensamentos após a reencarnação. Dizendo ele que nosso lar tem mais católico, evangélico, budista do que espírita. Porque os espíritas, quando desencarnam, ficam achando que vão ter privilégios e quando não tem, se revoltam. A gente precisa acordar. Assim sendo, deve ser do interesse de toda a humanidade a tarefa de desenvolver novas atividades no trabalho do bem, atendendo aos ensinamentos e aos exemplos deixados por Jesus. Sempre Jesus é o guia. Vale, pois,
mesmo que seja com esforço inaudito e boa vontade, superar os hábitos materialistas atuais, no preparo do futuro que nos aguarda após o que designamos como morte e final da vida, para que na verdade, mas que na verdade representa apenas a extinção do corpo material, uma vez que o espírito é imortal e a vida prossegue na busca do aprimoramento das virtudes que elevam e edificam a criatura humana. E aqui vale a pena relembrar outra coisa que eu já falei aqui. Quando a gente desencarna, nosso espírito é um livro aberto. Todo mundo sabe quem somos nós, nossas fraquezas. E lá, nós desenvolvemos compreensão de tudo aquilo que erramos e nos comprometemos a não errar mais. E aonde é que a gente vai testar? Voltando para cá. Não tem, a gente não escolhe não, viu? Ah, não quero mais voltar. Volta compulsoriamente, se for o caso. E não dá para também dizer, eu quero voltar da próxima encarnação como cachorro, porque o cachorro hoje em dia está sendo criado muito melhor que muito ser humano. Também não pode. Porque aí você vai estar regredindo. E espírito não regride. Ou ele estaciona ou ele cresce. Tá? O Código Penal da Vida Futura, mais uma obra de Kardec. No livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, primeira parte, capítulo 7, o Código Penal da Vida Futura, ele afirma que o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Olha que afirmação. Isso não é para assustar. É para incentivar a gente a corrigir. Olha só. Kardec afirma que o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Se ele saiu daqui cheio de imperfeição, possivelmente ele vai para um lugar quente, escuro, sujo, cheio de pessoas gritando, sofrendo. Vocês conhecem esse lugar? Eu não conheço, porque eu nunca estive lá. É brincadeira isso, viu? Ele vai para uma das regiões umbralinas, não é? E lá ele vai sofrer as consequências de tudo que ele foi imperfeito aqui. Bom, diz ainda Kardec que a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. E o que é que nós temos como objetivo de cada encarnação? A busca da perfeição. Mas calma, não é ser perfeito como Jesus. Não, é a perfeição que nós temos condições de alcançar. Sendo que toda imperfeição é causa de sofrimento e de privação, não havendo uma única delas que não importe pesadas consequências. Ainda no mesmo livro, Kardec afirma que, sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados. Toda falta cometida deverá ser paga. Se não for na existência presente, será na seguinte. Assim, quanto mais rápido vier o arrependimento e reparação da falta, tanto menos penosa e longa será a pena. Mas a misericórdia de Deus é infinita. Se eu erro, me arrependo, peço perdão, corrijo e não erro mais, aquele erro pelo menos, eu não vou ter que responder por nada. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Se não fosse assim, Deus não seria misericordioso. Quer ver? Chico deixou a seguinte frase. Se nós tivéssemos que cumprir ou pagar todos os nossos débitos, nossas encarnações seriam de pessoas loucas, sem nenhum discernimento, sem juízo, de tanto erro que nós carregamos de existências passadas. A misericórdia divina nos dá a vida que nós temos, dá a possibilidade de estar numa casa espírita, dá a possibilidade de ter liberdade de exercer a religião, de culto, nos dá essa quantidade de literatura que nós temos. Isso é misericórdia, para que a gente aprenda. Se não aprende ouvindo, aprende lendo. Se não aprende lendo, aprende vendo os exemplos. Se não aprende nenhum dos três, vem a pancada. Ou a dor, para tirar a gente do lugar, né?
A situação do espírito na erraticidade, ou seja, desencarnado, não é outra senão a por si mesmo preparada na vida corpórea. De mesma sorte, a vida que terá no retorno à carne. Todo homem pode libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, podendo igualmente anular os males consecutivos e assegurar futura felicidade. Basta que tenhamos vontade. Outra coisa não. Tenho vontade, dê o primeiro passo. Depois de dar o primeiro passo, vai sentir que é bom. Mas você vai querer dar o segundo e vai querer permanecer naquele caminho. Lógico que neste caminho você vai encontrar sempre alguém querendo puxar para a direita, para a esquerda, para trás, para cima, para baixo e tirar você do caminho que você decidiu seguir. E aí é onde entra a questão do livre-arbítrio. Você escolhe. Aceita o convite ou continua seguindo aquele caminho que Jesus lhe traçou, que traçou para todos nós. Por isso que todo homem pode libertar-se das imperfeições, por efeito da vontade, podendo igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Agora chegamos no segundo tópico, a realeza de Jesus. É muito difícil falar de Jesus porque era muito grande, né? Mas a gente fala porque a gente ama Jesus. Só isso. Na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, lemos em João 12:13, tomaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro clamando: Hosana, bendito quem veio em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Em Lucas 19:38, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Nessas e outras passagens do Evangelho, vemos que os seguidores de Jesus viam nele o libertador de Israel. O novo rei que iria instalar na terra um novo reino, livre dos domínios estrangeiros, que tanto feriram o orgulho e o brio da raça hebraica. Aliás, esta era a ideia do Messias esperado. Um Messias guerreiro que viria com a espada na mão para vingar todo o sofrimento que Israel viveu e subjugar todos os outros povos da terra. E nos diz Emmanuel, no livro O Caminho da Luz, que o povo hebreu, de todos os degradados de Capela, era o povo mais forte, mais trabalhador, mais valoroso. Sua fraqueza, o orgulho de achar de ser o povo de Deus, não poderia se misturar com os demais. Não se misturando, não transmitia os ensinamentos que veio dos céus para todo mundo, né? Trabalho esse que foi feito principalmente por Paulo após Jesus desencarnar. Por isso podemos compreender o porquê da pergunta de Pilatos: tu és o rei dos judeus? Os romanos que dominavam a Galileia na época tinham essa noção, que o povo considerava Jesus rei. E os judeus se enganavam em qual tipo de realeza Jesus se enquadrava. Na citação de João 18, 34, 36 e 37, Jesus responde: meu reino não é deste mundo. E a repetição da pergunta diz: tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. O que Jesus deixou bem claro foi a finalidade da sua missão: trazer a verdade das leis morais, indispensáveis para a existência do reino de Deus nos corações humanos e, por consequência, na própria terra. Sabia ser o enviado de Deus para iniciar uma nova era na evolução da humanidade, com a visão real da vida espiritual eterna. Essa verdade que vem chegando até nós desde os 2000 anos antes de Cristo. Depois Cristo trouxe, depois outros seus emissários trouxeram mensagens reiterando, repetindo a mensagem
E a gente está hoje ainda aqui engatinhando, tendo dificuldade de compreender a mensagem que está chegando para nós cada vez mais mastigada. Precisamos, de alguma forma, acordar mais, se for possível, né? A gente está acordando e ficando sonolento. A gente precisa acordar de verdade, acordar, despertar. Porque a vida é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Enquanto a gente continuar vivendo esta vida, como se ela fosse a coisa mais importante, a gente vai continuar tendo dificuldades no futuro. A realeza de Jesus é a realeza moral. Quantos reis sem coroa nós temos no mundo? Aqui no Brasil nós temos o rei do futebol. A realeza dele pelos feitos, não porque veio de uma linhagem de reis que tinha coroa e tudo mais. Assim é a realeza de Jesus. Sua realeza é moral. Fruto da sua perfeição, do seu viver segundo as leis divinas. Realeza que exerce o poder para sempre, com a autoridade, portanto, de orientar, esclarecer, conduzir a humanidade na conquista dos valores inseridos pelo Pai na sua obra, na sua criação, com o determinismo divino de ser perfeito. E isto, nem que todos nós aqui reunidos queiramos, a gente vai conseguir impedir que o mundo evolua, que os espíritos evoluam. É determinação de Deus. A obra de Deus evolui para a perfeição. Nem que a gente diga assim, eu vou me agarrar, vou me acorrentar, vou botar concreto nos meus pés para ninguém evoluir e eu também não. A gente não consegue. A gente demora, mas a gente evolui também. Na sua frase, mas por agora o meu reino não é daqui, está lá em João, capítulo 18, versículo 34, além de mostrar-se como representante de Deus na terra, deixa bastante clara a ideia da vida futura e da sua autoridade sobre esta humanidade. Jesus, no seu viver, deu lições através da palavra, deu lições através de suas ações, testemunhando sempre a lei de Deus, a verdade possível de ser compreendida pelos habitantes da terra. A verdade que nós estamos sabendo hoje não poderia ser revelada há 2000 anos atrás. Não existia condições emocionais, psíquicas, nem cultural de compreender. Mas muitos compreenderam, muitos seguiram Jesus. E nós, repito, estamos recebendo tudo isso mastigados e estamos com dificuldade de engolir. Para aprender é necessário que o homem sinta, perceba a continuidade da vida além desta, material. Reconheça-se filho de Deus, que se mostra nas suas obras. Abra-se às verdades espirituais, percebendo o mundo muito mais amplo, cósmico da sua realidade essencial, no qual é um ser inteligente, imortal, desenvolvendo um imenso potencial intelectual e moral, que lhe permitirá ser um dia sábio e feliz. Todos nós seremos sábios e felizes. Isso é para alegrar, não é para ficar preocupado. O nosso destino, eu acabei de dizer, será esse, quer queiramos ou não. A única diferença é que uns chegarão mais rápido que outros. Uns resistirão à mudança, outros aceitarão e seguirão. Ou melhor, enxergarão que é melhor mudar. Jesus é a autoridade maior da terra, designado por Deus graças à perfeição conquistada. Jesus é o governador, mas ele só chegou a tanto porque ele se desenvolveu intelectualmente e moralmente. Não se sabe quanto tempo levou. Nos diz Emmanuel que os mundos onde Jesus se desenvolveu não existem mais. A gente fica falando de Jesus, meu irmão, mas como é velho, né? Como é antigo. A gente tem que respeitar. Alguém que se desenvolveu em mundos que não existem mais, se a gente levar em consideração o tempo da Terra, 4,5 bilhões de anos, é muito tempo.
Me perdi, vou começar de novo. Jesus é a autoridade maior da Terra, designado por Deus graças à perfeição conquistada, para dirigir a caminhada evolutiva da humanidade terrestre, orientando-a na sua libertação da ignorância e do apego às coisas materiais, a fim de transcender-se da condição de humano para a de angelitude. É nosso irmão mais velho, nosso guia, nosso modelo, e está tão acima de nós que nos impossibilita qualificá-lo como qualquer título terreno. Ele é mais, muito mais, diferente de nós devido à perfeição alcançada, mais próximo, muito próximo de nós, no amor que nos dedica, como demonstrou seu viver na Terra. Esse indivíduo é maravilhoso. Se agarrem com ele, gente. Não larguem, grudem. Grudem e permaneçam o tempo inteiro ouvindo seus ensinamentos. Essa felicidade que eu estou falando a noite inteira vai chegar mais rápido para vocês. Mas, para que isso aconteça, é preciso confiar nele. E a gente só confia nas pessoas com quem nós convivemos. Se você não tem esse convívio com Jesus, passe a ter. Ele vai lhe aceitar. Você precisa chegar. Aceite conviver com ele. E seja feliz. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado à casa pelo carinho de sempre. Uma boa noite. E que Jesus nos abençoe.